Amém. Convido os amados a abrirem as suas Bíblias em Provérbios, no primeiro capítulo. Provérbios, primeiro capítulo, do versículo 1 até o versículo 7, que diz assim: Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade, para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Meus irmãos, como a gente veio aprendendo nessa série de sermões sobre sabedoria para a vida, mais uma vez a gente volta aqui ao primeiro capítulo. Eu queria passar um pouco para os irmãos sobre a sabedoria na prática, como nós devemos praticar essa sabedoria. Aqui nós vamos ver o seguinte: esse livro, ele tem uma coleção de ensinos em pequenas frases, como a gente deve proceder. Às vezes a gente pode até não entender, porque diferente dos outros livros em que você pega ali todo o capítulo seguindo o mesmo tema, aqui você pega um que começa com um tema, daqui a pouco mudou para outro tema, está falando da criação de filhos, daqui a pouco vai falar sobre aquele que não deve se endividar, daqui a pouco fala da mulher adúltera, e ele vai sendo uma mistura de temas, mas todos eles temas muito bem embasados em toda a Escritura. Esse livro ele vai trazer em pequenas frases, versos que nós podemos decorar e levar para as nossas vidas de como nós devemos proceder no dia a dia. Esse livro, escrito há tanto tempo, mas ainda assim ele continua sendo muito útil para nós, porque as lições de vidas que são ensinadas aqui nele ainda se aplicam a todos nós. Ela se aplica aos homens em todas as épocas, porque elas estão cheias de conceitos, leis morais, e isso alcança todos os homens. Então, meus irmãos, para começar, o que é a sabedoria? Se a gente for olhar nesses filmes, normalmente alguém que está em busca de um sábio faz uma grande viagem, escala uma grande montanha, passa por muitas dificuldades, a fim de encontrar um homem sábio, em que ele vai, então, estar ali aos seus pés aprendendo. A figura daquele homem sábio, normalmente, é um homem muito velho, às vezes um monge, careca, mas alguém que passou muito tempo estudando, e agora, então, vai passar os seus conselhos para aquela pessoa que passou tanto tempo em busca de sabedoria. A sabedoria, às vezes, é vista como sendo alguém que tem um grande entendimento, muito conhecimento, e esse pode, então, dar instrução. Não é essa a figura que está sendo passada aqui em Provérbios. Quem é o homem sábio? A palavra sabedoria, que a gente vai encontrar várias vezes aqui nesse livro, é a palavra Hokmah, que ela é traduzida como sabedoria. Vamos ver um pouquinho dessa palavra. Se os irmãos puderem acompanhar, Êxodo no capítulo 28, versículo 2 e 3. Vai nos dizer o seguinte: farás vestes sagradas para Arão, teu irmão, para glória e ornamento. Falarás também a todos os homens hábeis, a quem enchi de espírito de sabedoria, que façam vestes para Arão,
para consagrá-lo, para que ministre o ofício sacerdotal. O que é que esse texto tem a ver? Veja, a palavra de sabedoria que aparece aqui, nesse texto, é a mesma palavra também que aparece em Provérbios. Veja, Deus dotou homens de sabedoria, não com conhecimento para instruir pessoas, mas essa sabedoria que ele dotou esses homens é para fazer as vestes de Arão. Essa sabedoria denota um conhecimento, uma certa habilidade para fazer algo. Nesse caso, as vestes de Arão. Êxodo 35, 30 a 35 diz o seguinte: disse Moisés aos filhos de Israel: eis que o Senhor chamou pelo nome Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E o Espírito de Deus o encheu de habilidade, inteligência e conhecimento em todo artifício, e para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata, em bronze, e para lapidação de pedras de engaste, e para entalhe de madeira, e para toda sorte de lavores. Também lhes dispôs o coração para ensinar a outrem, a ele, a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan. Encheu-os de habilidade para fazer toda a obra de mestre, até a mais engenhosa, e a do bordador em estofa azul, em púrpura, em carmesim e em linho fino, e a do tecelão, sim, toda sorte de obra e elaborar desenhos. Veja, esses homens que também receberam sabedoria, mas eles receberam sabedoria para arte, para poder trabalhar com ouro, trabalhar com as pedras preciosas, isso para a obra de Deus. Então, meus irmãos, quando a gente vai para Provérbios, a ideia ainda é a mesma. A sabedoria aqui é tida como sendo algo que deve ser vivido na prática, um conhecimento que você deve exercer com habilidade. Aqui é visto que viver com sabedoria diante do Senhor é você dominar a arte de viver com habilidade diante de Deus, a arte de fazer aquilo que é agradável diante de Deus. Isso é a sabedoria em Provérbios. Não se limita ao conhecimento, mas requer prática naquilo que você faça. Portanto, sabedoria não é somente aquele que estudou, aquele que fez teologia, aquele que tem um grande conhecimento científico, mas até mesmo aquele irmão mais simples, mas que estuda a palavra de Deus e que faz a sua vontade, ele é sábio. Ele está colocando em prática o amor, a justiça e tudo aquilo que Deus manda. Esse é um homem sábio, mesmo que seja mais simples, mas ele vive de forma habilidosa na presença de Deus. Meus irmãos, vamos ver qual o impacto da sabedoria que a gente tem aqui em Provérbios. Vamos lá para o 2º capítulo. A gente viu um pouco do que é sabedoria. Essa sabedoria que ela é prática, essa sabedoria que ela busca viver em retidão diante de Deus. No capítulo 2, ele vai nos dizer o seguinte, a partir do versículo 7. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Vejam esses destaques. Ele reserva a sabedoria para os retos. É escudo para os que caminham na sinceridade. Guarda as veredas do juízo e conserva o caminho dos seus santos. Então entenderás justiça, juízo e equidade, todas as boas veredas. Porquanto a sabedoria entrará no seu coração e o conhecimento será agradável à tua alma. O bom siso te guardará e a inteligência te conservará para te livrar. E aqui a gente começa a ver o contraste daquele que é sábio e aquele que não é. E a inteligência te conservará para te livrar do caminho do mal e do homem que diz coisas perversas, dos que deixam as veredas da retidão,
para andarem pelos caminhos das trevas, que se alegram de fazer o mal, folgam com as perversidades dos maus, seguem veredas tortuosas e se desviam nos seus caminhos para te livrar da mulher adúltera, da estrangeira, que lisonjeia com palavras, a qual deixa o amigo da sua mocidade e se esquece da aliança do seu Deus. Porque a sua casa se inclina para a morte, e as suas veredas para o reino das sombras da morte. Todos os que se dirigem a essa mulher não voltarão e não atinarão com as veredas das vidas. Assim andarás pelo caminho dos homens de bem, e guardarás as veredas dos justos, porque os retos habitarão a terra, e os íntegros permanecerão nela, mas os perversos serão eliminados da terra, e aleivosos serão dela desarraigados. Então, meus irmãos, o que é que ele está mostrando aqui? Quando a gente olha esse texto, ele já começa a fazer o contraste. Quem é aquele que é sábio? Aquele que se desvia do mal? Aquele que não se agrada com a injustiça? Aquele que não se agrada com homens que fazem perversidade? Esses que fazem essas perversidades é tido aqui como o insensato. O homem que é sábio, ele se alegra em fazer o que é reto. E talvez você se pergunte, será que eu sou alguém sábio? Pelo que diz nesse texto, somos aqueles que amam a justiça? Somos aqueles que nos desviamos da imoralidade sexual? Somos aqueles que abominamos o pecado? Que evitamos as más companhias? Que nos desviamos do mal? Se você é assim, então você está agindo sabiamente, conforme é ensinado em Provérbios. Então aqui ele vai trazer várias instruções sobre esses que são sábios. Esses que são sábios, eles amam buscar o ensino, a sabedoria. Eles amam entender, eles buscam a inteligência, o conhecimento que vem de Deus. Eles agem com prudência. Veja, meus irmãos, um exemplo. Salomão pediu ao Senhor que ele tivesse sabedoria para governar o seu povo. Numa época em que, ainda muito limitada, chega a Salomão duas mães. Uma que, ao dormir à noite, acabou bolando e matou seu filho, e tomou o filho da outra e colocou o morto lá, como se esse morto fosse da outra mãe. E elas duas trazem essa queixa ao rei Salomão, as duas alegando que aquele que estava vivo é o seu filho. Mas, de prontidão, o rei, com sabedoria, conhecendo o amor de uma mãe, conhecendo os preceitos de Deus, ele age com prudência. E ele então diz o seguinte: traga para mim uma espada, eu vou cortar essa criança ao meio e vou dar uma banda a cada mãe. Na mesma hora, uma diz: isso mesmo, corta, cada uma fica com uma parte. Aquela que era a mãe verdadeira, então, mostra o seu amor maternal, a preocupação que tinha com o seu filho. Não, deixa o filho com ela, porque ela prefere que seu filho viva nos braços de outra do que ver o filho morto. A sabedoria de Salomão, então, ele percebe esse amor materno e diz: olha, o filho é dessa aqui, essa é a verdadeira mãe. Então veja, meus irmãos, quando ele busca o conhecimento no Senhor, o buscar conhecimento, agir com prudência, é a gente poder avaliar todas as situações, a gente poder examinar e observar aquilo que é mal, aquilo que é reto, e buscar sempre fazer o que é correto em todas as situações. Esse é o nosso dever como cristão, em todas as situações. Observem tudo à nossa volta, ajam com prudência, busquem conhecimento no Senhor, para que possa discernir aquilo que é correto e agir de forma que agrade a Deus. Em contraste com o sábio, nós vamos ver o insensato, aquele que não faz aquilo que é reto, aquele que abomina as coisas de Deus. Ele faz aquilo que o agrada. Vamos lá para Provérbios,
aí no primeiro capítulo, versículo 7, onde ele vai dizer o seguinte: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Provérbios 10, 23 diz o seguinte: para o insensato, praticar a maldade é divertimento. Para o homem inteligente, o ser sábio. O contraste com aquele que busca a inteligência e com o insensato. E também em Salmo, vai trazer essa mesma ideia, no Salmo 14, versículo 1, diz o seguinte: diz o insensato no seu coração, não a Deus. Corrompem-se e praticam a abominação. Meus irmãos, esse livro, ele está cheio de conhecimento para a vida. Eu me lembro, na faculdade, sempre me falavam: olha, cuidado com a faculdade, cuidado você que é cristão quando for para a faculdade, lá é local de drogas e prostituição. E eu fui me preparando para isso, eu vou ficar firme. Quando eu cheguei lá, acabei não me deparando com drogas e prostituição, mas eu me deparei com ateus que questionavam a minha fé. Certa vez um professor, assim que entrou na sala, primeiro dia de aula, já perguntou: quem é cristão? Aí eu, um dos que levantou a mão, professor de filosofia, logo ele começou a debater, era contra o cristianismo, e começou por várias vezes questionar a nossa fé, e sempre trazia conteúdo insinuando que Deus não existia. Semelhantemente, tive colegas, entre outros professores também ateus, que sempre vinham questionar. Além desses, o que eu sempre tive ali algumas discussões, muitos colegas de outras denominações. Ah, você é crente? Sou. De que igreja? Presbiteriana. Ah, aquela da predestinação, né? Aí, vez ou outra, corria para ter algum debate sobre isso. Mas, já acostumado com esse ambiente, sempre está tendo algum debate. Teve uma aula que ficou na minha mente, porque o professor perguntou se havia cristãos na sala. Um novo semestre, um outro professor, foi uma única aula que eu tive, uma única disciplina que eu tive com ele, e logo ele perguntou se havia cristãos na sala. Mais uma vez, olha, eu não creio na Bíblia. Eu digo: eita, vai começar, eu já vou me preparar, porque daqui a pouco ele solta o argumento. Mas eu achei interessante que esse professor disse o seguinte: eu não sou cristão, mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Ainda que você não creia, tem aqueles que creem, mas ainda que você não creia na Bíblia, não entenda como sendo a palavra de Deus, que isso não seja verdade, mas eu vou dar uma dica para vocês: leiam o livro de Provérbios. Naquele momento eu fiquei me perguntando por quê, mas aí o professor explicou: olha, ainda que você não creia na Bíblia, esse livro ele tem muitas lições para a vida de vocês. Vocês podem não entender que Deus existe, mas esse livro traz muitas lições para as suas vidas. Então, se vocês querem agir de forma correta, leia o livro de Provérbios. E, naquele momento, aquele professor ganhou a minha admiração. Os colegas não questionaram, ouviram calados, mas, de fato, a sabedoria, ela mostra aqui o caráter de Deus. Aquele que criou todas as coisas, aquele que criou o homem, aquele que diz como o homem deve viver. Essa sabedoria está cheia da lei moral de Deus, está cheia do caráter santo e puro de Deus. Logo, segui-la, você faz o que é correto. Esses provérbios, eles nos trazem ensinamento de como nós devemos viver com o próximo, e como nós devemos evitar contendas, aquilo que nós devemos falar, aquilo que nós devemos evitar falar, para não criar intrigas. E esse ensinamento também se aplica até mesmo aos ímpios, porque a lei moral de Deus está presente neles. Então, aquele ensinamento do professor, aquela dica que ele deu para os alunos, é válida para os cristãos e para aqueles que também não são. Mas tem uma diferença.
para aqueles que não são cristãos, seguir esses preceitos pode trazer vantagens para ele por um certo momento. Mas, às vezes, buscando a própria vantagem, eles se desviam desses preceitos. Por um momento pode ser bom, para criar uma contenda. Mas, quando o seu pecado vem à tona, o seu desejo, eles fazem aquilo que é mal. Então, seguindo esses preceitos, estão andando de acordo com a sabedoria de Deus. Mas, vez ou outra, o seu pecado vem à tona. E aí a gente vê o insensato. Como a gente viu aqui no texto, não há neles o temor de Deus. O texto é bem claro, para que a gente busque a sabedoria. O princípio da sabedoria é o temor a Deus. Quando a gente vai lá para Romanos, no primeiro capítulo, Paulo vai dizer o seguinte, sobre o homem no seu estado de pecado. A sua garganta está aberta para falar aquilo que é mal, são seus pés velozes para derramar sangue, a boca dele está cheia de veneno, de engano. Isso é o homem natural, isso é o pecado no homem. E Paulo conclui dizendo o seguinte: neles não há temor de Deus. O insensato, ele não teme a Deus. Se ele segue a sabedoria, por um curto período de tempo, porque ali ele acha alguma vantagem para ele. Mas se ali não é agradável para ele, rapidamente ele faz aquilo que é mal, porque o seu coração prefere mais a maldade. Então, aqueles colegas, por um tempo eu vi muita prática, sim, dos preceitos que a gente vê em Provérbios, mas com o tempo também eu passei a ver que muitas vezes eles faziam justamente contrário aos ensinamentos desse livro. Então, meus irmãos, quem são os insensatos? Aqueles que aborrecem a Deus, aqueles que andam contrário à sabedoria, aqueles que buscam fazer a sua própria vontade, porque não há neles o temor de Deus. Praticam a sabedoria quando é apenas vantajosa para eles. Semelhantemente aos insensatos, nós também temos o ingênuo, ou como o texto vai nos mostrar, os simples. Quem são simples? Provérbios 14:15. O simples dá crédito a toda palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. Provérbios 22:3. O prudente vê o mal e esconde-se, mas os simples passam adiante e sofrem a pena. E Provérbios 14:18. Os simples herdam a estutícia, mas os prudentes se coroam de conhecimento. Quem são os simples? Os simples pode-se dizer que são aqueles ingênuos ou ainda imaturos. Digamos que ele está no meio termo. Ele nem é o insensato, mas ele também ainda não é sábio. Ele ainda falta muito conhecimento, ele ainda está aprendendo. Mas por ainda faltar esse conhecimento, os simples, eles facilmente são levados também a fazer o mal. Os simples, na maioria das vezes, a gente pode ver aqui como sendo ainda jovens, as crianças, adolescentes. Então, pais, a gente já viu como o pastor falou aqui logo no início, olha a importância que tem de instruir os nossos filhos, porque eles ainda estão aprendendo, eles ainda são os simples, como é dito aqui. Se não inculcar neles o ensino do Senhor, facilmente eles também são levados por ensinos errados, amizades erradas, e logo eles estão sendo como os insensatos, fazendo aquilo que abomina ao Senhor, aquilo que é pecaminoso, e não vivem mais com sabedoria. A importância de instruir os simples, aqueles que ainda estão criando maturidade. Então, essas duas características nós vamos ver nos livros de Provérbios. Logo nos primeiros capítulos, a gente vê a instrução de Provérbios como um pai instruindo a seu filho. E isso tem se perdido muito. Quantas vezes a gente tem visto pais que deixam seus filhos sem instrução? Deixa aí que na escola ele aprende. Dá o celular para o menino que ele se aquieta. Mas não há
instrução. Quantos filhos não têm prazer em sentar e ouvir a instrução do seu pai? Princípios que nós também vamos aprender nesse livro. Veja, uma coisa que eu tenho notado, tenho observado alguns colegas, muitos que não têm nem desejo de conversar com seu pai. Já tive alguns colegas que diziam, não quero nem falar com meu pai, não gosto dele, com o pai, com o avô. Eu me lembro, quando eu era criança ainda, a gente ia para o sítio, fim de ano, ia toda a família, o tempo ainda não tinha energia lá no sítio, a gente costumava fazer uma fogueira em frente à casa, toda a família se reunia ali, conversava, e até altas horas da noite conversando, contando histórias, mas algo que sempre me chamava a atenção. Meu avô começava a falar, na mesma hora todo mundo se calava e começava a prestar atenção no ensino que meu avô tinha para passar. Então, a instrução que é dada aqui do pai para o filho, aquele deve reconhecer que aqueles que são mais experientes, eles têm ensinos para as nossas vidas. Então, assim como no meu tempo de criança, todo mundo parava para ouvir aquilo que meu avô ia dizer. Ele tinha mais experiência, ele viveu muito mais coisas do que qualquer um ali. Ele sempre tinha algum ensino para nos passar. E a gente ficava ali, todos atentos, ouvindo. E aquilo ali para mim sempre foi prazeroso, ouvir a instrução de meu avô. Infelizmente, a gente não vê muito isso hoje em dia. Falta esse desejo de aprender com os mais velhos, de procurar os pais, procurar as autoridades da igreja, procurar seus avós para aprender deles. Hoje, muitos jovens apenas negligenciam o ensino dos seus pais e de seus avós. Então, Provérbios ele vai trazer isso à tona. Aquele filho que obedece à orientação do seu pai, esse terá bom proceder, esse terá benefícios. Mas se ele não cumpre a orientação do pai, aqui também deixa bem claro as consequências que esses filhos terão. Muitas vezes, em alguns provérbios, chega até mesmo à morte. Por quê? Porque não ouviu a instrução do seu pai. Não ouviu a orientação daquele que tem mais conhecimento do que ele, que passou por mais experiências que ele. Os filhos obedeçam aos seus pais, busquem o conhecimento deles, busquem o conhecimento daqueles que são mais velhos que vocês. E por fim, a verdadeira sabedoria. O que seria essa verdadeira sabedoria? Nós vemos aí no capítulo 1, versículo 7, o temor do Senhor é o princípio do saber. O capítulo 9, versículo 10, ele também vai trazer essa mesma ideia, ele vai dizer, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. Meus irmãos, querem viver de forma sábia? Começa temendo ao Senhor. Mas o que é o temor do Senhor? Quando eu estava estudando, sempre que eu estudo essa palavra temor, me lembra de uma cena que eu vi num filme e depois fui pesquisar também no livro. O autor é um autor cristão, nascido aí no século XIX, faleceu já no início do século XX. O nome dele era C.S. Lewis. Ele foi um escritor, escreveu muitos livros teológicos, mas talvez vocês conheçam mais ele por ele ter escrito as Crônicas de Nárnia. Nas Crônicas de Nárnia, C.S. Lewis descreve a obra de Cristo em cada personagem ali, e ele foca Cristo em um leão chamado Aslan. E quando eu li o livro, e também vi o filme, aquela cena ficou na minha mente, porque ele diz o seguinte, quando aquelas crianças estão conversando com o castor, história, né, conversar com o castor, ele diz o seguinte, quando vocês virem Aslan, hão de entender tudo. E chegaremos a vê-lo um dia? Perguntou Susana. Mas é claro, filha de Eva, foi para isso que eu os trouxe aqui. Vou guiá-los até ele. Ele é um homem? Perguntou Lúcia. Aslan, um homem? Disse o senhor castor, muito sério. Não lhes disse eu
que ele é o rei dos bosques, filhos do grande imperador de além do mar? Então, não sabem quem é o rei dos animais? Aslan é um leão, o grande leão. Ah, exclamou Susana, estava achando que era um homem. E ele é de confiança? Vou morrer de medo de ser apresentada a um leão. Ah, isso vai, meu anjo, sem dúvida, disse a senhora Castor. Porque se alguém chegar na frente de Aslan, sem sentir medo, ou é mais valente de todos, ou então é um completo tolo. Mas ele é tão perigoso assim? Perguntou Lúcia. Perigoso? Disse o senhor Castor. Então, não ouviu o que a senhora Castor acabou de dizer? Quem foi que disse que ele não era perigoso? Claro que é, perigosíssimo. Mas acontece que é bom. Ele é rei. Então, essa é a descrição que o autor traz nesses personagens, mas que mostra ali quem é Cristo. E ao ler essa parte eu sempre lembro do temor. O que é temor? Elas descrevem aqui: eu teria medo de estar de frente com esse leão. Assim é com o nosso Senhor. Quem é aquele que não temeria? Isaías, ao ter a visão do templo, ao ver ali a glória de Deus, Isaías teme. Por quê? Porque ele é pecador. Ai de mim, vou morrer. As pernas tremeram ali na hora, porque veio o medo, sabendo quem Deus é e quem Ele era. Ele é perigoso? É. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é aquele que pode lançar corpo e alma no inferno. Ele é aquele que age com justiça e pune o pecado. Devemos temê-lo? Sim. Mas Ele é bom. Ele é aquele que é como um pai para com o seu filho. O filho, ele teme ao pai? Sim. Ele sabe que o seu pai pode punir, castigá-lo? Sim. Que o pai é mais forte do que ele? Sim. Mas ele tem medo do seu pai? De forma nenhuma. Ele admira esse pai. É nesse pai em que ele pode se achegar e ter nos braços desse pai conforto. Ele sabe que o pai pode castigá-lo, que é mais forte, mas é nos braços desse pai que nós também temos segurança. Esse Deus, ele é tão forte, ele é perigoso para aqueles que praticam a iniquidade. Mas esse Deus, ele nos ama, ele é bom. A ideia de temor aqui é saber quem Deus é, saber a sua grandeza e respeitá-lo como ele é. Então, que lições nós podemos aprender aqui? Primeiro, para que haja sabedoria verdadeira, nós precisamos entender algumas coisas. Primeiro, ter uma percepção de quem Deus é. Temor ao Senhor. Ele é Senhor Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Ele é aquele que é perfeitamente justo. Ele é aquele que é santo, ele é onipotente, ele é onisciente e onipresente. Temor ao Senhor. Saibam quem Deus é. Segundo, nós precisamos ter uma percepção de tudo aquilo que Deus sabe. Provérbios 5:21 diz: porque os caminhos do homem estão perante os seus olhos, estão perante os olhos do Senhor, e Ele considera todas as suas veredas. Nós precisamos ter em mente tudo aquilo que Deus sabe e vê. Entendam, nós pecamos, mas tenham em mente que Deus, Ele vê todas as coisas. Vocês conseguem imaginar isso? Eu não posso de forma nenhuma me esconder de Deus. E quando eu peco, Deus está me vendo a todo instante. Por que é que nós nos entristecemos? Porque eu sei que eu fiz contrário à vontade do meu Deus. Eu fiz aquilo que o desagrada. E eu sei que Ele viu todo o meu pecado. Ele conhece tudo o que eu faço. Deus, Ele conhece todas as coisas. E isso para nós é motivo de nos envergonhar, porque constantemente nós estamos pecando. Saibam quem Deus é. Tudo que Ele sabe, tudo que Ele tem conhecimento, tudo que Ele vê. Ele nos vê em cada mínimo detalhe. Meus irmãos, eu lembro, acho que 2017, se não me engano,
houve a greve da Polícia Militar no Espírito Santo. E a gente vai ver essa distinção entre aqueles que praticam a sabedoria por um determinado tempo, mas sem temor ao Senhor. Por quê? Porque no momento em que a polícia estava em greve, aqueles que são chamados de cidadãos de bem, eles começaram a saquear as lojas, arrombaram portas. Pessoas que antes eram conhecidas como sendo boas pessoas, talvez pensaram o seguinte: a polícia está de greve, não há punição para nós, vamos agir conforme a nossa própria vontade. Invadiram lojas, roubaram tudo o que queria. A própria vizinhança, quando eu vi a reportagem, os vídeos que passavam, muita gente mesmo, invadindo lojas e carregando os eletrodomésticos, móveis, tudo o que tinha nas lojas, o povo saqueando. Por quê? Porque a polícia estava em greve. Então veja, os ímpios, eles podem praticar a sabedoria por um tempo, talvez por medo da punição. Eu vou fazer isso aqui para que eu não seja punido. O justo não. Ainda que haja punição, e ele tem ciência de que há punição para os seus erros, ele não o faz com medo da punição, mas ele faz para não entristecer o seu Deus. Eu nunca fui muito de brigar. Briguei algumas vezes na escola, mas não gostava. Mas não gostava porque meu pai nunca chegou para mim e dizia: olha, se você brigar na escola, eu vou lhe dar um pé. Mas também ele não disse, chibata. Mas também ele não dizia: olha, se apanhar na escola, também apanha em casa. Ele nunca foi necessário ele chegar e passar isso para mim, porque até então eu nunca tinha dado esse trabalho para ele. Mas uma coisa eu tenho em mente, isso eu me lembro claramente: sempre que alguém tentava incentivar uma briga, eu tinha medo, não da briga, porque tinha hora que o sangue fervia, a vontade era de ir para cima. Mas eu sempre pensava: eu não quero que os meus pais venham para a escola por conta de uma briga minha na escola. Eu não quero ter que desagradar os meus pais nesse sentido. Eu tinha medo de desagradar meu pai. Eu não brigava com medo de um castigo, até porque ele nunca tinha me ameaçado de castigo caso eu brigasse na escola. Mas eu tinha medo de desagradar o meu pai. E o temor ao Senhor e fazer aquilo que é reto é justamente isso que o cristão deve fazer. Não com medo de uma punição, sabendo que Deus vê todas as coisas, mas porque ama a esse Deus e não quer desagradar a esse Deus. E terceiro, nós precisamos ter uma percepção do que Deus exige de nós. Quem foi o homem mais sábio da Bíblia? Talvez alguns pensem Salomão. Não foi. Salomão, sim, foi um homem muito sábio, mas conforme está descrito em Provérbios, ele não foi o mais sábio. Salomão pecou, Salomão falhou, Salomão permitiu que a idolatria tomasse conta do reino. Salomão não amou a justiça a todo instante. Por muito tempo ele o fez, foi sábio, mas não foi o homem mais sábio. O homem mais sábio, descrito na Escritura, foi aquele que amou a justiça, aquele que obedeceu todas as partes da lei, aquele que a todo instante estava em comunhão com Deus e que foi a ele agradável fazer tudo o que agrada a Deus. O homem mais sábio das Escrituras, que colocou essa sabedoria na prática, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o mais sábio de todos. Nele reside toda a sabedoria, todo o conhecimento. Ele que é o autor de todas as coisas. E ele exige isso de nós. Em João 14,15, ele vai dizer: se me amais, guardais os meus mandamentos. 1 Pedro, primeiro capítulo, versículo 14 a 16, ele vai dizer: como filhos da obediência, não vos amoldeis a paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Ou seja, nós precisamos ter uma percepção
do que Deus exige de nós: santidade ao Senhor, andar nos seus retos caminhos. Qual é a verdadeira sabedoria? Andar nos caminhos do Senhor, fazer aquilo que é reto e justo, nos desviar do caminho do mal. A sabedoria que o livro de Provérbios nos traz é conhecer a Deus, aquele em quem a sabedoria tem origem, aquele em quem que criou todos esses preceitos para que andássemos retamente. Qual é a verdadeira sabedoria? Andar no temor do Senhor, em reverência ao nosso Deus. Essa é a verdadeira sabedoria contida nesse livro, que traz tantas instruções para o nosso dia a dia. Então sigamos, não somente ao finalizar esse mês, continue lendo, sempre lendo para seus filhos, para que eles inculquem essas pequenas frases que trazem um grande conhecimento. A gente vê esses ensinos por toda a Escritura, de forma mais detalhada, mas em uma frase está ali explícito todo aquele conhecimento. Aprendam, leiam, releiam, decorem, se for possível, o máximo possível desses provérbios, para que todos os dias vocês possam exercer a sabedoria, colocar em prática. A sabedoria é uma vida habilidosa na presença de Deus. E que o Senhor, nosso Deus, continue nos abençoando. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, ó Pai soberano, bendito, te louvamos, ó Senhor, pela doce instrução da Tua palavra, por esse livro cheio de ensinamentos que engloba todas as áreas da nossa vida, quer seja no conhecimento, quer seja na vida financeira, na vida amorosa, diante dos nossos patrões, diante dos nossos pais, esse livro que traz tanto conhecimento dos Teus preceitos, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos dá a bênção de poder termos em nossas mãos a Tua Sagrada Escritura, que traz instrução para as nossas vidas, ela que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. A Tua palavra tão doce. Põe, Senhor, em nós o desejo de cada dia Te buscar, de nos aperfeiçoar na Tua palavra, para sermos homens sábios na Tua presença, filhos que Te agradem, filhos que se desviam do mal, não com medo de uma punição, mas para não desagradar, sabendo quem Tu és, um Deus amoroso, um Deus bondoso, um Deus que nos resgata. E, Senhor, coloca em nós esse desejo, Senhor, de a cada instante Te amar mais e mais e não buscar, Senhor, o Teu desagrado. Ó Senhor, muito obrigado por a porção da Tua palavra, esses versículos que lemos aqui, que traz tanta orientação para as nossas vidas, e ser com o Teu povo. Continua, Senhor, abençoando a Tua igreja por meio da Tua palavra, para que ela seja edificada, e para que os Teus filhos se tornem cada vez mais perfeitos na Tua presença, para que Teus filhos possam ir ao mundo e falar de quem Tu és, e para que o mundo possa ver em cada um de nós que somos diferentes, porque agimos contrário ao mundo, agimos de acordo com a Tua Santa Escritura, e que o mundo veja que nós somos diferentes, que o caráter Teu esteja presente nas nossas vidas, e que isso venha a impactar também o mundo, que muitos venham a ver, pelo exemplo dos Teus filhos, que o Senhor é bom, que o Senhor nos amou, que o Senhor nos resgatou, e que por meio de nós, eles venham também a fazer parte desse povo, a Te buscar e a cada dia mais desejar ser sábio diante de Ti. Ser com a Tua igreja, continua nos abençoando com a Tua doce instrução. Essa é a nossa oração em nome de Teu Filho Jesus. Amém. Amém.